Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 20 de setembro de 2012. Pregão difícil, mais uma vez, temos uma semana aí extremamente complicada, quarto invertido consecutivo em 4 dias. Então, todos os dias estamos enfrentando reversão, consolidação. O mercado movimenta praticamente na abertura e depois ou enrola ou reverte, enfim. Tem sido muito difícil, gente. Vamos falar a verdade. Não temos encontrado movimentos consistentes, não temos encontrado movimentos bons ao longo da semana. E infelizmente hoje foi mais um dia assim. Tá? Então a gente estava aguardando hoje um dia de queda, em função do que a gente teve ontem. Tivemos essa queda até na abertura, mas acabou complicando bastante aí a nossa vida. O pessoal chegou a operar as elétricas no começo do dia, bem pouca gente conseguiu, porque elas já abriram cedendo bem, então não foi um trade aí que todo mundo conseguiu pegar. Eu, por exemplo, não consegui, fiquei de fora. Tentei a CEMIG até no fim do pregão, vendi, gerenciei, estopei, sem perda nenhuma, nem lucro nenhum. Enfim, o dia foi bem enrolado, o dia foi bem chato, não teve muito o que fazer. A gente acabou ficando de fora a maior parte do pregão, mas faz parte do jogo, infelizmente, é isso aí mesmo. É assim que a gente tem que encarar, tá, pessoal? Então não tem muito o que falar. Enfrentamos reversão de novo, o mercado deixou um grande invertido e complicou toda a nossa vida, porque agora para amanhã é difícil falar em reversão, mas em continuidade da correção. Agora, o volume também não foi suficiente para a gente falar aí em uma compra consistente, enfim. Acabou que ficou tudo mais ou menos enrolado, longe da máxima, longe da mínima, então não tem muito o que dizer. Então vai ser um bate-papo bem rápido, porque são poucas as recomendações para amanhã e não temos nenhum ativo, nenhum trade maravilhoso para mostrar para vocês no dia de hoje. Então é isso aí que a gente vai falar para vocês mesmo, tá? Bom, pessoal, então vamos lá, deixa eu liberar minha tela. Ibovespa diário, como eu disse para vocês, quarto dia consecutivo, tá? Então 1, 2, 3, 4 invertidos na semana. Vocês podem ver o Ibov aqui no semanal. A gente tem uma semana aqui, um candle de bastante indecisão. E claro, depois de um candle forte como semana passada, 6,5%, a gente esperava a correção, a gente aguardava que viesse a correção. Acabou não vindo, então a gente teve agora aqui hoje um dia, foi até uma surpresa o pregão de hoje, porque logo na abertura a gente já teve aqui uma queda forte. Observem o intraday, cravamos fundo, depois a gente corrigiu, chegou a fazer nova mínima e o mercado depois reverteu, foi lá, fez máxima do dia e foi fechar lá pertinho da máxima, tá? A operação que eu montei ontem na Petrobras, infelizmente hoje deixou esse candle esquisito, não dá para dizer se deu certo, se deu errado, enfim. Ela abriu lá embaixo a operação dando 80 centavos, fantástica a operação, e simplesmente estourou para cima e foi lá deixar a máxima do dia em 23,20, tá? Meu stop estava em 23,35, é a máxima de ontem. Já ajustei ele agora para 23,21, então que é a máxima do dia de hoje. E para amanhã não recomendo nenhuma operação na Petro aí. A gente continua vendido, tá? Eu continuo vendido nela, não estopei posição, não tenho mais risco também, tá? Então assim, gente, o mercado para amanhã, deixa eu voltar no Ibov, para amanhã a gente não tem absolutamente expectativa nenhuma, porque para compra não dá. O mercado continua longe das médias, continua um pouco esticado, o volume foi baixo, mas ele tem um pequeno viés de alta, vamos dizer assim. Se romper 61.908, deve ir lá testar 63.428. Para a mínima, ele teria que perder aqui 60.960. Então, ainda está um pouco longe, mas de qualquer forma, se perdesse, o próximo alvo seria aqui 60 mil pontos, 60.208, depois 60 mil pontos. Tá? Então, mas a gente não acredita em movimentos fortes para amanhã, pelo menos é isso que a gente tem conversado. Amanhã deve fechar mais ou menos dentro dessa enrolação, uma vez que não consegue corrigir, ainda está longe para subir de novo, então deve ficar enrolando aqui. A gente espera que continue nessa enrolação durante mais um tempo. Tá? Mercado americano, mais um tempo, pelo menos amanhã, eu quis dizer, curtíssimo prazo. Tá? Mercado americano, índice Dow Jones também absurdamente enrolado no dia de hoje.
chegou a perder a mínima anterior, chegou a montar pivô de baixa, enfim, tudo conforme o previsto, e do nada, vocês podem ver que depois de abrir lá embaixo, fez máxima do dia, montou um pivô e foi embora. Então, fechou lá na máxima do dia, complicando toda a nossa vida. Tá? Então, para amanhã, também, é claro, se romper essa máxima aqui, deve ir lá testar o topo anterior. Mas, enfim, a gente também aguarda um dia bastante enrolado para o mercado americano. Pelo menos é a nossa perspectiva. Tá? Temos aí como notícias para amanhã, deixa eu colocar para vocês a agenda, tirar a minha imagem. Então nós temos como notícias para amanhã, dia 20, vamos dar uma olhadinha aqui. Então está aqui, dia 21, perdão, sexta-feira. Amanhã é o dia que a gente chama de bruxaria quádrupla, tá? Então 4 importantes vencimentos ocorrem de maneira simultânea lá nos Estados Unidos, que é contratos futuros de índices de ações, contratos futuros de ações, opções sobre índices e opções sobre ações. A gente chama isso de bruxaria quádrupla. Normalmente são dias bastante enrolados lá no mercado americano e que deve contribuir para a nossa enrolação aqui. Tá? Então, complicado o dia de amanhã, pelo menos é o que a gente está aguardando aí, tá certo? Vamos então às recomendações, que como eu disse hoje, não são muitas, temos bem poucas. São só ativos mais que se movimentaram de uma forma um pouco mais clara. Então, por exemplo, temos aqui a Cyrela, teve hoje um volume bem alto, um dos maiores do ano aí, e teve uma alta bastante consistente, 2,4%, fechou acima dessa mega consolidação que ela vem traçando aqui há várias semanas, não tinha conseguido fechar acima disso ainda, deixa eu mostrar para vocês aqui, não tinha conseguido fechar acima disso ainda e hoje finalmente conseguiu. Então está aqui a Cyrela, fechou acima, muito bem. E se romper agora esses 18, ela pode continuar desenvolvendo aí algo em 18,45, 18,89, talvez até na região lá R$19, tá? Essa então é a Cyrela, a gente está recomendando compra dela, porque ela rompeu aqui uma super consolidação com volume e conseguiu fechar acima, então acho que ela ficou bem interessante aí, tá? Então foi, apesar de um intraday complicado, enrolado, ela não estava movimentando bem, de repente estourou no final, mas eu acho que para amanhã ela ainda pode desenvolver. Okay? Nós temos, além da Cyrela, temos a Hipermarcas, também rompeu essa super consolidação, fechou acima, enfim. E para amanhã ela passa a ficar interessante, é máxima do ano. Se ela romper agora a máxima de hoje, que é 14,81, passa a ter objetivo primeiramente em 15, depois aqui na região dos 15,35. Então tem aqui alguns objetivos interessantes. A Cyrela, Hipermarcas, rompendo aqui 14,81, algo lá nos 15, depois 15,35. Tá? Temos aqui também a Eletropaulo. Essa é uma recomendação de swing trade, tá? Mas que a gente vai tentar fazer entradas por day trade. Ela está muito bonita aqui no semanal, depois de uma queda muito forte aqui nesse ano. Ela está prestes a montar o primeiro pivô de alta aqui no semanal, se romper 19,85, tá? Então está muito bonita. Se romper 19,85, a gente passa a ter um alvo nela imediato, talvez aqui nessa região aqui dos 23,70, talvez até um pouco mais embaixo aqui, 23,20, alguma coisa nesse sentido. Então tem um alvo bastante interessante, a Eletropaulo, se romper 19,85. Repetindo, uma operação de swing trade, não é uma operação day trade, só que nós vamos tentar a entrada por day trade. E daí, dando certo a posição, a gente mantém aí parte dessa posição para swing trade, que é o nosso objetivo nessa posição da Eletropaulo. Tá? Para venda, nós temos aí café, contrato de café, e CFZ12. Então está aqui o contrato de café, continua cedendo, apesar de estar dentro dessa consolidação. Semanal temos poucos dados, mas ele está fazendo um contra-ataque aqui. Então, para amanhã, a gente continua recomendando, se perder esse 216,05, ele passa a ter objetivo, primeiramente, 211,20, depois lá 209,55 e finalmente aqui na região do 207,40. Tá? Além disso, nós temos o milho CCM X12,
também continua cedendo, continua corrigindo. Se perder esse 29,75, passa a ter objetivo lá na região dos 27,90. Tá? Este é o contrato de milho, código CCM X12, perdendo 29,75, passa a ter algo lá no 29, claro, depois lá nos 27,90. Tá? E a última recomendação de venda do dia é a CEMIG, que a gente recomendou ontem já. Foi difícil pegar a operação no dia de hoje, não foi fácil, abriu um gap, não corrigiu, simplesmente afundou, aí consolidou o dia inteiro e no finalzinho foi romper de novo. Eu fiz essa venda, acabei gerenciando o risco, vendi no 27, gerenciei no 21 e estopei o restante no 30. Tá? Então sem prejuízo, mas uma operação bastante enjoada, bastante enrolada. Para amanhã ela fica interessante, se perder aqui esses 26,15, ela pode continuar desenvolvendo com alvo lá na mínima 24 e 28. Muito cuidado com essas elétricas, porque elas estão testando o fundo. Tá? Já tem algumas em condições, inclusive, de compra, como é o caso, por exemplo, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, da CESP. Tá? Então a CESP ela também testou o fundo, a gente recomendou esse movimento, só que ela voltou tudo e fechou na máxima. Então agora a gente já pode até pensar na busca dessa linha média, e se romper isso aqui, ela pode até voltar a subir. Tá? Então tome muito cuidado com a CEMIG, porque ela pode fazer um movimento parecido com esse. É algo bastante normal de acontecer. A gente tem que trabalhar a favor do movimento. O movimento agora é de baixa, mas pode acontecer uma reversão, uma falha de fundo, vai buscar a linha média e corrigir mais forte. Isso pode acontecer, é natural. A gente tem que estar preparado para esse tipo de movimento. Tá certo? Então é isso aí, gente. O bate-papo hoje foi super rápido, não tinha muita coisa para falar, não tinha muita recomendação, o mercado está muito enrolado. E a gente, como sempre, reduz aí um pouco a quantidade de recomendações quando o mercado para. Tá? Então é isso aí, agradeço a atenção de todos como sempre. Convido para assistir nosso curso ao vivo durante o pregão. Só acessar nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, fazer lá o seu cadastro e vocês vão ser atendidos pela nossa equipe e vão receber gratuitamente 7 dias de teste lá no nosso curso ao vivo para conhecer o nosso trabalho. Então um grande abraço, um bom descanso a todos e até amanhã, pontualmente às 10 horas, lá no nosso curso ao vivo. Eu vejo vocês lá.